Olá, pessoal do quinto ano. Estamos juntos em mais uma aula de história. Hoje iremos conversar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Vocês sabem quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Isso mesmo que vocês pensaram, os índios, né? Nossos primeiros habitantes foram os índios. Peguem o material de vocês, peguem um livro didático e vão abrir aí na página 58. Tá bom? Lá na página 58 vem o seguinte título: Os primeiros habitantes do Brasil. E aí nós vamos ter um texto explicando, né, relembrando um pouquinho dessa história. Bom, quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras, né, que hoje chamamos de Brasil, já viviam vários grupos indígenas. Cada grupo indígena tinha seus costumes, suas crenças, né? E um dos maiores grupos que viviam aqui eram os tupis, certo? Os tupis, gente, eles viviam em aldeias circulares, as casas eram construídas de palha, de madeira, certo? Tronco de árvores. E as casas deles eram chamadas de malocas. Isso mesmo, malocas. Os tupis viviam em aldeias circulares. O que era isso? Né? Eles construíam as casas. Hoje em dia nós temos as ruas, né? Casas de um lado e casas de outro. Eles não. Eles construíam as malocas, como eram chamadas as casas indígenas, formando um grande círculo, ok? Para sobreviver, para viver, os indígenas eles caçavam, pescavam e também praticavam, né, medicina com as plantas medicinais. Como assim eles praticavam medicina? Eles faziam, né, através das plantas, os seus próprios remédios, chás, infusões, né, eles tinham um conhecimento muito vasto nessa área. Ok? Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né, ele chamou esse povo de índios, porque ele estava viajando para as Índias e pensou, né, ter chegado às Índias. Então, logo que ele viu os habitantes daqui, ele os chamou de índios, certo? Na carta de Pedro Vaz de Caminha, ele já explica, né, que os índios eram pessoas diferentes, que tinham costumes diferentes, que andavam seminus, que pintavam o rosto. Então, os índios eram bem diferentes dos portugueses. Passando para a página 59, nós vamos aí ver um pouquinho da história, né, a outra história do descobrimento do Brasil, certo? Isso aí vai trazer a questão para vocês de como a gente aprende desde cedo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Mas aí, quando nós vamos crescendo, vem aquela interrogação: como é que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil se quando ele chegou aqui já existiam pessoas morando no Brasil? E isso é bem complicado, assim, da gente entender ainda um pouquinho. Mas vamos pensar juntos. Eles chegaram, né? Os portugueses chegaram através do litoral, enfim, já tinham pessoas morando. Então, alguém já estava aqui no Brasil, né? Mas essas pessoas, os índios, eles não tinham um poder político, eles não praticavam comércio externo, eles não tinham uma organização política e por isso, né, Portugal tomou para si as terras do Brasil, né, fazendo com que os habitantes daqui, que já moravam aqui, fossem obrigados a partilhar, né, as riquezas, foram catequizados, foram obrigados a desistir de seus costumes, crenças, enfim, trazendo muitas guerras entre os índios, entre Portugal e os índios, a fim de fazer essa mudança na vida dos habitantes que aqui estavam, ok? Nós vamos estudar aí também um pouquinho sobre a organização indígena, como é que eles viviam, né, como era a aldeia. Os povos indígenas, eles trabalhavam com vários utensílios. A maioria eram fabricados com suas próprias mãos. Então, eles usavam pedras, tronco de madeira. O que eles tinham para fabricar esses utensílios? Barro, argila.
na fabricação de panelas, né, de vasilhas, como assim chamavam. Quando os portugueses chegaram, os índios também ficaram encantados com as ferramentas que eles trouxeram. É tanto que sempre que nós estudamos história, nós vemos aquela velha fotografia de um português, né, trocando com um índio alguma coisa por um espelho. Por que um espelho? Os índios não tinham espelho, então aquilo encantavam eles, né? Então eles acabavam trocando coisas por espelhos, por facas, por coisas que eles ainda não tinham e que eles achavam fantásticas, certo? Vamos lá. Toda aldeia, gente, tinha um chefe, né? Esse chefe, ele era chamado de Morubixaba ou cacique, né? Nós conhecemos mais os chefes das aldeias indígenas como cacique, certo? Também havia o chefe religioso, né, que era chamado de pajé ou xamã. Esse chefe religioso, ele exercia grande influência nas decisões, né? Ele era como se fosse uma pessoa que tivesse poderes mágicos, certo? Ele representava aí as adivinhações, né? Contava as histórias, a religiosidade, a questão da cura. Lembrando aí, né, que os índios, eles eram politeístas. O que é uma pessoa politeísta? Eles acreditavam em vários deuses. E quem eram os deuses indígenas? Era o sol, a lua, né, o raio, o trovão. Eram forças da natureza que eles acreditavam serem deuses, certo? Já as tarefas na aldeia, elas eram divididas de acordo com o sexo e a idade. Como assim, professora? Se você fosse um homem, né, e dependendo da sua idade, você seria responsável por pescar, caçar, certo? Fosse a mulher cuidava dos filhos, plantava, colhia, né, a questão daí da mandioca, que era um alimento muito comum naquela época, né, era a base alimentar dos indígenas. Então, a mulher que era responsável pelo cultivo, pela plantação da mandioca e também por limpar, descascar e fazer os alimentos e bebidas provenientes da mandioca, certo? As crianças, né, sempre costumavam observar os índios e iam aprendendo os seus costumes desde cedo. Os homens pescavam, caçavam e fabricavam suas armas. As mulheres fiavam algodão, faziam redes, esteira, fabricavam as cerâmicas, né, com argila. E também tinha a questão da alimentação, que as mulheres sempre que cuidavam. E cuidavam das crianças também, né? Os indígenas também, gente, gostavam muito de danças, né? Tem a dança da chuva, famosa, que a gente já ouviu falar. E também eles faziam danças para homenagear seus deuses, antes das guerras, antes dos combates, né? E que guerras eram essas? Como os índios viviam em tribos, né, em povoados, às vezes eles combatiam com outros índios. E também depois que os portugueses chegaram, também houveram os combates contra os portugueses, quando eles entenderam que os portugueses só estavam ali para explorá-los. Então também houve um momento que os índios perderam aquele encanto pelos portugueses e começaram, né, a se rebelar, tá bom? Uma coisa importante para falar e lembrar é que os índios não praticavam comércio. Tudo que eles produziam, né, era destinado ali para a comunidade, certo? Para o consumo. E as sociedades indígenas foram se acabando porque se tentou fazer com que elas se comportassem do mesmo jeito da sociedade colonizadora, que eram os portugueses. Quando os portugueses exigiram que os índios fossem catequizados, se vestissem, tivessem outros costumes, foram diminuindo, né, essas tribos, foram diminuindo os povoados indígenas, certo? Bom, outra coisa também, né, gente, que a gente precisa lembrar, uma coisa bem triste. Muitos índios morreram por conta que os portugueses trouxeram doenças que eles não tinham, né? Eles não tinham defesas contra essas doenças. Então, muitos indígenas acabaram morrendo, certo?
E aí também isso foi um motivo da diminuição da população indígena. Bom, vocês vão ler aí o texto direitinho, tá na página 58 a 63. Leiam, vocês vão sublinhar as partes que vocês acharem importante e em seguida vocês vão resolver as atividades que estão na página 64 e 65, tá? Do livro de vocês, ok? Na próxima aula a gente vai corrigir essas duas páginas e aí voltamos a conversar, né, sobre as crenças e os costumes indígenas, tá bom? Tchau, tchau!